12. Irmãos, a carta de Paulo à igreja de Éfeso é uma carta que nos revela muitas maravilhas. E confesso eu que essa passagem bíblica, eu notei tantas coisas maravilhosas que nós podemos aqui estar aprendendo e aqui absorvendo para a nossa vida espiritual. Confesso que até eu recebi um convite que eu não tinha percebido a maravilha que há nesse texto. Mas quando comecei aqui a estudar, quando comecei aqui a buscar o que Paulo queria dizer aqui através das suas palavras, nessa oração a Deus, eu pude ver coisas maravilhosas e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Tenho certeza que vai ser de grande edificação para a nossa vida espiritual. Irmãos, eu coloquei um tema nessa mensagem. Eu quero falar aqui sobre a vontade do Espírito revelada através da oração de Paulo. Nós vemos aqui, irmãos, que a parte que nós lemos, essa é uma oração de Paulo. E nós observamos aqui que nessa passagem ele começa já falando: por causa disso me ponho de joelhos. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vejo aqui algo interessante, é que Paulo, como líder daquela igreja, Paulo como fundador de muitas igrejas daquela época, ele tinha ali uma preocupação com a igreja do Senhor. Ele tinha ali uma preocupação com aquele povo. E Paulo agora, ele se coloca de joelho a fim de que a grande obra de Deus, a fim de que a vontade de Deus venha a ser executada ali na vida daquela igreja, venha ali acontecer na vida daquele povo. E já observando, irmãos, essa atitude de Paulo, eu tenho uma palavra para nós, principalmente nós obreiros que fazemos a obra do Senhor. Se nós quisermos que o mover de Deus aconteça em meio à igreja do Senhor, se nós quisermos ver o poder do Senhor se manifestar sobre a igreja, se nós quisermos ver a obra de Deus se manifestar em meio à vida do seu povo, nós temos que colocar os nossos joelhos no chão. Não há bênção, não há derramado o Espírito Santo de Deus se não houver joelho no chão. Paulo, como líder daquela igreja, deixa um exemplo para mim e para você, para que o mover de Deus venha acontecer nas nossas vidas, para que os cultos venham ser a cada dia mais abençoados pelo poder de Deus, meus irmãos. É necessário joelho no chão, é necessário a boca no pó, é necessário humilhação diante do Deus soberano que criou os céus e a terra e conhece todas as coisas. Aleluia. Eu vejo esse grande exemplo, irmãos, de Paulo, a qual nós devemos acatar a nossa vida. Se nós quisermos o milagre, é através da oração. Se nós quisermos a resposta, é através da oração. Se nós quisermos o renovo, é através da oração. O crente sem a oração, ele não tem força. O crente sem a oração, ele não tem força para caminhar na presença de Deus. Então nós devemos a cada dia fazer como Paulo, dobrar os nossos joelhos no chão, porque assim nós vamos obter resposta do céu sobre a nossa vida. Glória a Jesus, bendito seja Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Irmãos, eu vejo aqui um homem de Deus cheio do Espírito Santo orando pelaquela igreja. E daí eu coloquei o tema nessa mensagem, que a vontade do Espírito é revelada através da oração de Paulo. Por quê? Porque quando Paulo ele ora cheio do Espírito Santo de Deus, nós vemos que através de suas palavras o Espírito Santo ele vai revelando qual é a sua vontade para aquela igreja. E eu quero aqui dizer também aos poucos jovens que estão aqui nessa noite: Deus tem um propósito na vida de vocês, não é, jovens, não é? Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês, mas vocês só vão começar a entender a cada dia qual é esse propósito a partir do dia que vocês começarem a buscar, a partir do dia que vocês começarem a orar. E não só os jovens, mas toda a igreja. Eu só vou entender o que Deus tem para a minha vida quando eu começar a orar. Eu só vou entender o que Deus quer na minha vida quando eu começar a tirar um tempo para o Senhor e buscar Ele em oração. Porque na oração, muitas das vezes, Deus começa a revelar aquilo que está em oculto aos nossos olhos. É ali no íntimo com Deus que Ele começa a revelar a sua glória, que Ele começa a revelar os mistérios dele sobre a sua vida. É quando Davi estava lá no campo que ele crescia na intimidade com Deus. Davi, ele não ali assumiu o trono para ter uma intimidade com Deus. Davi, antes de assumir o trono, ele já orava.
sua vida. É aí que o Espírito Santo de Deus começa a falar no seu coração e dizendo: vai, continua, porque a hora vai chegar em que vai ser efetuado na sua vida aquilo que Deus tem para você. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Oh, Senhor, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Paulo, por causa disso, me põe de joelhos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Há uma frase interessante em meio ao povo cristão. Fala assim que as coisas estão evoluindo, mas a maneira de se falar com Deus não muda, continua sendo de joelhos. Aleluia. É no joelho que a igreja vence a guerra. É no joelho que nós vamos vencer a batalha. É no joelho que nós vamos adquirir forças, irmãos, da parte do Senhor Jesus. Verso de número 15. Ele fala: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Quando ele fala toda a família, ele está incluindo a todos os crentes que creram no passado, que creram no presente e que crerão no futuro. Aleluia, Jesus. Paulo, ele relata o povo de Deus como uma família. E aqui ele fala: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aleluia, Jesus. A verdadeira igreja, ela só reconhece um como o Senhor da sua vida. A verdadeira igreja, ela só reconhece um como o Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que Paulo fala do qual toda a família, está falando todos. Irmãos, a igreja junta, a igreja unida, ela é fortalecida, ela experimenta do sobrenatural de Deus. Há pessoas que têm se afastado da presença do Senhor. Há pessoas que têm se afastado da igreja, que têm se afastado dos irmãos. E nós vemos até mesmo frases aí que pessoas querem usar, contorcer um texto bíblico para falar assim que não precisa de vir à igreja. Muitas pessoas falam assim: mas aonde estiver dois ou três, ali estou eu no meio deles. Se diz a palavra do Senhor, então eu não vou para a igreja porque tem um irmão, mas eu não gosto dele, eu vou ficar em casa com a minha família. Tem muitas pessoas que falam isso, mas quando você vai no contexto da passagem que Jesus fala, onde estiver dois ou três, Jesus ele está apontando ali para resolver os problemas da igreja. Ele está falando sobre os líderes, os crentes, unirem para resolver os problemas que há em meio à igreja do Senhor. Então há muitas pessoas que olham para a igreja e falam: não, ali tem um fulano que eu não gosto, eu não vou para a igreja por causa dele. Ali tem um fulano que eu não vou muito com a cara dele, ele falou mal de mim. Mas mal sabe essa pessoa que se afasta daqui, que está se afastando da igreja, que ela também está se afastando do poder de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o cabeça do corpo. Então quando você se afasta do corpo, você automaticamente está se afastando também de Jesus. E quando a gente se afasta do povo de Deus, nós estamos nos afastando do poder de Deus. Isso é uma realidade, é uma verdade que eu senti de dizer aqui nessa noite. Irmãos, nós somos uma família em Cristo Jesus. Há muitos irmãos que estão levando para o lado pessoal. Você pode não gostar do jeito que eu prego, mas nós somos família. Às vezes você pode olhar meu irmão de louvo ali, você pode não gostar do jeito que ele louva, mas é família, você tem que amar. O mandamento de Jesus é: ame o seu próximo como a ti mesmo, ame uns aos outros assim como eu vos amei. Eu quero dizer a você, irmãos, não é tempo da gente se dividir, não é tempo da gente dar brecha para Satanás entrar e causar contenda no meio da igreja. Se há um irmão com dificuldade, não aponta o dedo, chega lá e ajuda o irmão. Se há um irmão cometendo alguma coisa errada, chega lá e procura trazer o irmão para o caminho certo. Aleluia, Jesus. A igreja tem que se manter unida na presença de Deus, porque quanto mais esse povo se reúne, aí o Senhor ordena a bênção, aí o poder de Deus se manifesta. Não é o que a palavra diz no Salmo 133: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia, Jesus. A igreja tem que viver em união, porque nós somos uma família em Cristo Jesus, irmão. Satanás tem trabalhado para destruir a igreja, porque ele sabe que a igreja junta, que a igreja unida, ela passa por cima de qualquer situação, de qualquer levante do inimigo. Então ele quer me derrubar, ele quer me afastar, ele quer te afastar, para que nós venhamos sair da base que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas irmãos, o apóstolo Paulo diz
de toda a família, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nós temos que colocar no nosso coração, irmãos, que nós não somos uns melhores do que os outros, não. Nós temos que colocar no nosso coração que nós estamos na mesma caminhada, que nós adoramos ao mesmo Senhor, que nós temos o mesmo Espírito, o Espírito que foi derramado sobre a igreja, para estar dando força e guiando esse povo até a Canaã celestial. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Verso 16: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados, ou em algumas Bíblias vão dizer fortalecidos, com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu disse aqui na sexta-feira passada, irmãos, eu quero frisar aqui, como está no texto, eu quero frisar aqui mais uma vez essa noite. Irmãos, a igreja, o povo de Deus, nós, eu e você, tanto jovem quanto adulto, quanto mais velhos, a vontade do Espírito Santo é de vir sobre a minha vida e de me conceder força todos os dias nessa caminhada. O apóstolo Paulo ora para que aquela igreja fosse fortalecida pela presença do Espírito Santo de Deus. Irmão, eu e você sem o Espírito Santo de Deus nós não chegamos a lugar nenhum. Eu e você sem a presença do Espírito Santo nós somos menos do que uma folha seca ao chão. É necessário a igreja a cada dia se importar em manter uma comunhão contínua com o Espírito Santo de Deus. O inimigo tem trabalhado para tirar a minha comunhão. O inimigo tem colocado banquetes, tem colocado prato na frente da igreja para tentar nos cegar, para tentar nos enganar, para tentar trocar a nossa comunhão com Deus pelas coisas lá fora. Mas a igreja tem que manter firmada no princípio de Deus. A igreja tem que se manter firme na palavra de Deus. Nós não devemos trocar os nossos princípios. Nós não devemos negar o Deus a quem nós servimos. Por mais que seja grande a luta, por mais que seja grande a tentação, permanecer na presença de Deus é melhor. Manter a comunhão com o Espírito Santo de Deus é melhor. Lá fora tem alegria passageira, mas com Deus nós temos uma alegria eterna. Nós temos uma felicidade eterna, a qual o homem não tira, a qual Satanás não tira. Pode se levantar quem for, mas quando você priorizar o Espírito Santo de Deus na sua vida, ninguém tira a paz que excede todo o entendimento do seu coração. Pode ir na guerra, pode ir na luta, mas a presença do Espírito
que quando estamos firmados em Cristo Jesus, nós aprendemos que quando estamos firmados no amor de Deus, independente da situação que eu e você venhamos a passar, independente que aos olhos do homem venha a ser ali totalmente desacreditado, mas nós sabemos que nós que estamos firmados em Cristo Jesus, nós sabemos que não estamos perdidos para o amor de Deus, nós sabemos que o amor de Deus ainda nos sustenta. Eu posso estar no leito de enfermidade, mas se eu tiver a consciência, Deus ainda me ama, eu sei que eu sou mais do que vencedor. Eu posso estar com a vida financeira lá embaixo, mas eu sei que Deus ainda me ama e Ele pode fazer o impossível na minha vida. Eu posso estar com a minha vida espiritual até mesmo abatida, mas eu sei que o amor de Deus é aquele que me alcança e que não me deixa sozinho, que não me deixa perdido. Eu sei que nas horas mais difíceis é o amor de Deus que me levanta, é o amor de Deus que me sustenta. Aleluia, Jesus. Oh, Pai, Tu és maravilhoso. Quanto mais procuramos estar arraigados em Cristo Jesus, mais do Seu amor nós vamos experimentar na nossa vida, mais a Sua presença, mais o consolo do Espírito Santo nós vamos experimentar. O importante é não desistir, o importante é continuar na caminhada. Está doendo, está machucando, mas eu vou caminhar, eu vou seguir, porque eu sei que aquele que me chamou, aquele que começou a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia que Jesus há de vir para buscar esse povo para o reino do céu. Aleluia, aleluia. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes pode ser doloroso o processo, mas no final a gente vai entender que valeu a pena. A gente vai entender que valeu a pena, igreja do Senhor. Aleluia. Santo, santo és o nome do Senhor Jesus. Parte B, versículo 19. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, meu Deus, nosso Deus, melhor dizendo, é um Deus que faz a obra completa. Ele não é um Deus que faz a obra pela metade. Ele é um Deus que quando começa a fazer, Ele garante que vai terminar a obra que Ele começou. E aqui eu vejo algo interessante, o apóstolo Paulo orando e falando, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Deus, Ele quer que você viva a plenitude que há em Cristo Jesus. Deus não quer que você seja um ser meio termo. Ele quer que você seja um cheio de ser que vive a plenitude dele na sua vida. Aleluia, Jesus. Irmãos, e como viver a plenitude de Deus? Ali em Colossenses vai dizer assim, aleluia, Jesus, que em Cristo habita toda a plenitude. Aleluia. A igreja não precisa do homem lá na previdência para viver, não precisa não. A igreja não precisa do poder que vem da mão do homem, não. A igreja só precisa de Jesus. A igreja só precisa da presença. A igreja só precisa da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ei, coloca isso na sua mente. O homem passa, o sistema quebra, mas a palavra diz que o nosso Deus é uma rocha eterna. Ele permanece no trono, Ele permanece assentado, Ele permanece governando, Ele permanece no controle da vida da igreja. Há uma plenitude em Cristo que só quem experimenta para saber como é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Eu quero direcionar esse jovem mais uma vez de juventude. Eu quero que vocês tenham atenção nas palavras que eu vou dizer nessa noite. O mundo lá fora tem oferecido engano, o mundo lá fora tem oferecido pratos, mas eu quero dizer que a verdadeira plenitude está em Cristo Jesus. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. Lá fora os caminhos parecem bons, mas o caminho leva à morte. Mas aqui dentro você encontra vida, aqui dentro você encontra paz, porque Jesus se anda, porque Jesus é dono da vida.
vida a Ele. Esta, irmãos, é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Que nós venhamos a cada dia deixar o Espírito Santo trabalhar, deixar o Espírito Santo de Deus agir, e que nós venhamos ser plenos na presença de Deus. E essa plenitude nós só encontramos em Cristo Jesus. Então permanecemos no caminho estreito que nos leva à salvação, que nos leva ao céu que o Senhor tem prometido a cada um de nós. Eu quero aqui agradecer a oportunidade nessa noite, em nome de Jesus.